Muito boa tarde a todos os que assistem e que participam neste primeiro debate cívico sobre as recentes alterações no Museu Romântico do Porto. E começo desde já por apresentar os convidados deste painel, a que muito agradecemos a presença e a disponibilidade de falar de um tema que tanto importa à cidade do Porto, ao país e até ao estrangeiro, pelas inúmeras visitas que sempre teve este museu. Arrisco a dizer que seria um dos museus mais queridos da cidade do Porto. Não sei se concordam, mas aqui na cidade sempre foi um museu muito, muito querido. Apresento por ordem de intervenção o Dr. Francisco Queiroz, historiador de arte, doutorado e pós-doutorado, tendo o romantismo como cronologia preferencial de investigação, fundador e membro do Grupo de Estudos do Romantismo de Saudade Perpétua, composto por várias dezenas de profissionais e investigadores do património e da cultura. O Dr. João Neto, que seguirá, estou a seguir a ordem do painel e das apresentações, se calhar é mais fácil depois para seguirmos na mesma sequência. O Dr. João Neto, museólogo, presidente da Associação Portuguesa de Museologia e diretor do Museu de Farmácia. Seguidamente o Dr. André Varela Remígio, conservador-restaurador, administrador do Fórum dos Conservadores Restauradores, que é um grupo de 106 licenciados em conservação e restauro, têm desenvolvido várias ações na defesa do Estatuto do Conservador-Restaurador e das boas práticas de conservação e restauro. O Dr. Francisco Cláudio de Sousa, peço desculpa, diretor dos Serviços do Património Cultural da Direção Regional da Madeira, responsável museográfico do futuro Museu do Romantismo da Quinta do Monte, no Funchal, e que este ano recebeu o prémio de museólogo, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia. Aproveito também para lhe dar os meus parabéns. Obrigado. A doutora Maria Emília Pedrosa, professora de História da Escola Secundária Filipa de Vilhena, no Porto. Por questões de ordem profissional, a professora Maria Emília Pedrosa não vai poder acompanhar o debate até ao final, ausentando-se após a sua intervenção, porque estou já a avisar os presentes. E a senhora Dona Maria Luísa Ramalho Ortigão, herdeira de parte do espólio depositado no Museu Romântico do Porto e promotora da primeira reação escrita às alterações efetuadas no museu, tendo entregue em mão uma carta ao Sr. Presidente da República no próprio dia da pré-inauguração da nova extensão do romantismo. A Dona Maria Luísa Ramalho Ortigão ainda não está presente no painel, tendo avisado antecipadamente que entrará no debate após o seu início. Eu sou arquiteta, desenvolvo a minha investigação na área da conservação e restauro das casas antigas, no âmbito da minha tese de doutoramento sobre gestão do património residencial privado, e fui autora da petição pública pela reposição da decoração interior oitocentista do Museu Romântico da Quinta da Maceirinha, no Porto. Para não me alongar mais e dar a palavra aos intervenientes no debate, apenas faço uma resenha dos esforços que já foram efetuados pela sociedade civil em reação ao desaparecimento do seu museu. Para além da petição pública, com 4.015 subscritores ao momento, e da carta apresentada pela senhora Dona Maria Luísa Ramalho Ortigão, também o grupo de estudos de romantismo, cujo fundador foi o Francisco Queiroz, enviou uma carta aberta ao Presidente da Câmara do Porto, com quase 50 subscritores da área do património e da cultura. E o Fórum dos Conservadores Restauradores enviou também uma carta aberta, assinada por 24 subscritores na área da conservação e restauro, a várias entidades de gestão do património e da cultura, sendo dos poucos organismos que tornaram pública a sua posição logo no início. A 30 de setembro passado foi entregue, juntamente com uma cópia da petição pública, um pedido de parecer à Direção-Geral do Património Cultural, da GPC, e à Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura. Na passada semana, e no âmbito da preparação deste debate cívico, foram enviadas várias questões aos responsáveis pela Rede Portuguesa de Museus sobre a manutenção da credenciação, ou não, e pertença da extensão do romantismo a esta Rede Portuguesa de Museus, dadas as alterações profundas que foram efetuadas. Ao que foi respondido pela Direção-Geral do Património, a Câmara Municipal do Porto e o Museu da Cidade comprometeram-se a desenvolver os procedimentos técnicos burocráticos necessários para apresentar formalmente à DGPC o processo com a reestruturação do Museu da Cidade com vista à regularização da situação na Rede Portuguesa de Museus. As alterações já efetuadas no Museu Romântico e que originaram a petição pública, que hoje estamos aqui a falar, ainda não foram apreciadas tecnicamente pela Direção-Geral do Património no que concerne ao cumprimento dos requisitos de credenciação e aos tantos aspectos de ordem museológica e museográfica. Aguardam pelo processo composto pelos documentos de gestão museológica obrigatórios. A Direção-Geral do Património, portanto, tenciona reavaliar o processo de credenciação do Museu da Cidade do Porto
e essa apresentação técnica incluirá o Museu Romântico e as recentes alterações ao respectivo programa museológico e expositivo. Refiro também, que é importante, que para este debate cívico foi convidado o Vereador da Cultura, Dr. Rui Moreira, o Diretor Artístico do Museu da Cidade, Dr. Rui Faria, que declinaram o convite, e foi também convidada a Diretora Regional de Cultura do Norte, a Dra. Laura Castro, a Presidente do ICOM Portugal, Dra. Maria Jesus Monge, que não aceitaram participar no debate sem a presença dos representantes da Câmara Municipal e do Museu da Cidade e estão presentes apenas, acompanham-nos como observadores. Este debate cívico surge na sequência da união dos esforços que estão a ser desenvolvidos isoladamente pela sociedade civil, pela defesa do regresso do seu Museu Romântico. Quase 3 meses passaram e pareceu-nos estar agora na altura de sair do papel e de começar a falar. Porque uma petição, por maior que seja, nada vale se não fizermos os esforços necessários para que chegue a bom porto. E por isso procuramos reunir e falar com quem pode acrescentar valor a este debate e a mais um passo que estamos a dar na persecução deste fim, podemos dizer assim, de uma missão cívica. Este é, portanto, um primeiro encontro, estando o segundo encontro já a ser agendado para ser iniciado em fevereiro do próximo ano. Terminada esta primeira introdução acerca dos esforços que já foram feitos no âmbito da sociedade civil, eu começaria por colocar uma pergunta ao Francisco Queiroz e começaria a lançar, já não é uma, são 2 questões iniciais. Boa tarde, Francisco. Boa tarde. Bem-vindo. O Porto sempre foi uma cidade historicamente mais relacionada com a burguesia do que com a nobreza. Como tal, nunca teve uma tradição de grandes palácios e há quem possa não saber, mas até por imposição real foram proibidos na cidade. A cidade burguesa assume assim no Porto um papel de destaque, o das maiores casas, as casas burguesas. O que representa e o que importa a casa burguesa na história e na memória da cidade do Porto. Logo, também já outra questão de seguida, porque até elas acabam por estar interligadas uma com a outra. O Museu Romântico teve como projeto museológico inicial a recriação de uma casa burguesa. Do século XIX, os ambientes românticos, a recriação da vivência de época. Mas não era uma casa burguesa qualquer. Esta foi uma casa onde, numa cidade burguesa, viveu e morreu um rei, o rei Carlos Alberto de Itália. A importância da representação dos ambientes decorativos da época acrescenta-se assim a este museu um caráter rememorativo. Que importância teve o rei Carlos Alberto no contexto da cidade, no contexto internacional e também no contexto do romantismo português? Assim, estes 2 tópicos para começarmos. Obrigado a todos por estarem a assistir, obrigado pelo convite para este debate. É um bocado complicado ser eu a começar a abordar a questão. Obviamente que estou cá como historiador de arte e como pessoa que estuda a época romântica e com muita ligação ao Porto, portanto tenho muitos trabalhos publicados sobre o Porto. Não conheço em concreto a história do Museu Romântico, fui sobretudo ao longo de anos utilizador do Museu Romântico, convidei várias pessoas para conhecerem o Museu Romântico, cheguei a mostrar o Museu Romântico a algumas pessoas e, portanto, o Museu Romântico era um recurso que estava ali à mão. Eu nunca o encarei verdadeiramente como uma casa burguesa. Obviamente que no conceito nós podemos falar de uma casa burguesa, não com a expressão burguesa que nós hoje entendemos até de forma um bocadinho pejorativa, que eu penso que terá sido também uma das causas de se ter alterado o museu, de se ter acabado com ele. Na prática foi isso que aconteceu. Se nós formos à raiz da palavra, nós sabemos que o facto de alguma coisa ser burguesa tem a ver com cidade, tem a ver com o caráter mercantil da cidade, tem a ver com atividades urbanas, por oposição ou por suposta oposição a um caráter popular, por um lado, e um caráter nobiliárquico por outro. Agora, nós temos que ter em conta que o Porto do século XIX e da época romântica em concreto é um porto de um misto já de nova nobreza, de novos barões, de novos viscondes, e basta pensar que antes de chegarmos ao terreiro da Casa da Quinta da Macieirinha, onde existiu o Museu Romântico até há pouco tempo,
existe um portão em ferro que tem uma pedra de armas que não é em pedra, é em ferro fundido. E, portanto, isto é a forma, se calhar, mais interessante de apresentar esta casa. Por um lado, ela é burguesa, por um lado, ela tem heráldica em ferro fundido, portanto, um material novo, um material cosmopolita, que quer quase que mostrar, quase afirmar civilização, mas, ao mesmo tempo, o facto de ter um brasão mostra que não é propriamente uma casa só de gente ligada aos negócios. Portanto, nós temos aqui esta componente que é muito típica do Porto, que tem a ver com as grandes fortunas, não necessariamente de novos ricos, não tem nada a ver com isso, pode ser de gente que já tinha bens em outras épocas, e a Casa da Quinta da Macieira está um bocadinho neste equilíbrio que tem muito a ver com o Porto, da época em que o Porto mais se projetou no país e não só. Grande parte do edificado do Porto, quer na zona dita medieval, quando nós vamos essa zona intramuros, a grande parte dos edifícios que lá estão apresentam elementos do período romântico. Por mais que nós digamos que é o Porto medieval, o que lá está é quase tudo do período romântico. E depois tudo o restante Porto, que é basicamente dessa época. Portanto, o Porto dessa época foi fortíssimo, é o período que, até em termos de literatura, em que há literatura e política, em que há mais protagonistas do Porto. E a casa, que foi transformada em museu romântico, de certo modo encarnava toda essa época. Era um símbolo dessa época. Explicava o que era essa época, o que era a vivência dessa época. Agora, tinha ainda um componente adicional que tornava a casa verdadeiramente especial, que era o facto de nela ter morrido o Carlos Alberto da Sardenha. Eu sei que para os portugueses é um bocado difícil de perceber isso, porque Carlos Alberto, obviamente quem é do Porto conhece, Carlos Alberto é a praça. Não, a praça tem a ver com o nome de um rei. Está bem, pronto, então é um rei, mas é um rei italiano. Pronto, é um rei qualquer. Não, não é um rei qualquer. Portanto, se nós formos a fazer, eu sei que não se deve fazer isso, historicamente isso é um pouco incorreto, não é? Mas se formos a fazer uma espécie de top 10 dos mais importantes reis do século XIX, certamente que o Carlos Alberto está lá. E está lá porquê? Porque ele é o rei mais marcante de Itália, que na altura ainda não existia como Itália, do século XIX. É provavelmente o mais romântico de todos, precisamente pelo modo como ele empreendeu uma luta contra a hegemonia da Áustria no norte daquilo que é hoje o norte de Itália, e foi derrotado, e se exilou e morreu no Porto. E, portanto, na prática, é um dos maiores heróis românticos da Europa do século XIX que morre no Porto, que é uma cidade que não está habituada à realeza. Portanto, a tal cidade burguesa, que ao mesmo tempo tem um rei tão conhecido na Europa que vai morrer no Porto, e, pronto, com base na experiência que eu tenho de estar a consultar jornais da época, que eu consultei muitos jornais da época, deu para perceber que esse evento, que durou alguns meses, portanto, desde a chegada de Carlos Alberto até à morte, foi um evento acompanado a par e passo pela população do Porto. Foi quase, numa época em que não havia novelas nem redes sociais, foi quase uma verdadeira novela na cidade. Foi mesmo um dos eventos mais marcantes da cidade. Eu colocaria esse evento quase ao nível do incêndio do Teatro Baquet, ou da Revolução, ou do Cerco do Porto, de 1833-34. Portanto, foi um dos maiores acontecimentos da cidade do Porto, do século XIX. E, portanto, a casa tinha estas duas grandes virtualidades. Por um lado, ela foi formada para ser um museu representativo do que é a casa típica do Porto do século XIX, de gente abastada. Portanto, e aqui eu vou tirar a palavra burguesia, porque nós não estamos aqui a falar propriamente aquilo que nós hoje entendemos por burguesia, estamos a falar de gente abastada, portanto, uma boa casa do Porto, e ao mesmo tempo com esse lado de casa-memória do rei Carlos Alberto, que teve uma importância fundamental para o que é hoje a Itália. Eu não sei se respondi às perguntas. Sim, Tentei resumir. Sim. E em relação à relação também que aquela casa, que as Quintas do Douro e os Caminhos do Romântico também, não sei se poderias desenvolver um pouco mais essa parte, porque seria uma casa que, além de tudo, também era uma zona das Quintas, não é? Das Quintas do Douro, que fariam os Caminhos do Romântico, está todo inserido numa paisagem
também ela cultural, em que a casa por si só incluía os jardins, estava relacionada com os jardins do Palácio Cristal, toda aquela envolvente e toda a relação que tinha também com o Douro e com a vista da cidade e com a parte dos ingleses, porque era uma zona também muito relacionada com quintas dos ingleses, que depois também se estendiam pela zona que iria dar onde é hoje a Faculdade de Arquitetura, a zona do Gólgota, que tinha bastantes quintas, e essa parte também seria interessante para percebermos o contexto também do local. O Museu Romântico tinha e teve ao longo dos anos, e depois com uma recente intervenção, creio eu que há cerca de 3 anos e meio, tinha um potencial enorme, não só pelo sítio onde está, não só pelo contexto daquilo que se chamava os Caminhos do Romântico, que foi um projeto extremamente meritório, mas que na realidade nunca avançou para aquilo que devia ter sido. Portanto, os Caminhos do Romântico nunca foram verdadeiramente cozidos, e até a certa altura toda a sinalética que existia para os Caminhos do Romântico acabou por ser abandonada e foi vandalizada e foi retirada. E portanto percebe-se que houve ali uma série de hesitações no que se poderia ali fazer toda aquela zona de Entre Quintas, que é um percurso lindíssimo, onde algumas das casas simplesmente caíram, foram vandalizadas, e que, de certa maneira, se não fosse o facto de haver o Jardim do Palácio Cristal, que foi constituído já depois da casa da Quinta da Macieirinha existir, provavelmente não havia Caminhos do Romântico, nem havia esse potencial. Agora, esse potencial, com o fim do Museu Romântico, levou uma machadada terrível. Por muito que se diga, e ainda ontem foi publicada uma notícia por parte da Câmara do Porto, por muito que se diga que se vai fazer ali muita coisa, muitos eventos, na prática são coisas efêmeras, e aquilo que era importante era haver qualquer coisa que estivesse ali em permanência, que pudesse ser usado pedagogicamente, para fruição, que pudesse ser usado, que pudesse representar verdadeiramente uma casa dessa época. Isso já não existe. Portanto, toda essa zona, muito por culpa, quer dizer, por mérito do Jardim do Palácio Cristal, ficou ali quase com um enclave do romantismo que valia a pena aproveitar, e que já se tentou fazer isso de uma forma integrada, mas que ainda não foi de facto conseguido até às últimas consequências. Eu gostaria então, já pegando um pouco no tema dessa presença que falha, não é? da permanência que falávamos, que penso que te referes ao Museu Romântico tal como era, eu iria passar já então para o Dr. João Neto. Boa tarde. Estão-me a ouvir? Boa tarde. Boa tarde. Como está? Boa tarde a todos e muito obrigado pelo amável convite. Mas eu ia pedir aqui uma alteração aqui nesta sequência, que para já lamento muito que não esteja aqui ninguém da Câmara Municipal ou representando este projeto, porque a bem da democracia e da capacidade que a democracia nos dá de falar, discutir e refletir, é pena que haja esta situação. Mas eu gostaria só de fazer aqui uma alteração, Ana, se me permite, claro. Porque se o Francisco acabou de dizer sobre a falta, eu iria perguntar ao Francisco Clodo porquê que a Ilha da Madeira está a apostar no Museu do Romantismo. Exatamente, acaba por ser um paradoxo, não é? Enquanto que no Porto se desfaz o Museu Romântico, na Ilha da Madeira se está a preparar o Museu Romântico, o Museu do Romantismo da Quinta do Monte. Como está? Boa noite. Muito boa noite, muito boa tarde a todos. Aqui ainda temos um resto de tarde. Sim. Um restinho de tarde.
É um enorme prazer estar presente aqui com um painel tão interessante. Eu gostei imenso do que acabei de ouvir por parte do professor Francisco Queiroz. De facto, é muito interessante perceber a proximidade com que a realidade do Porto nos toca, Madeira, e é muito interessante perceber que muitas das características do romantismo e do século XIX do Porto, à sua maneira, a Madeira também tem características próximas. Basta pensar, por exemplo, na importância dos wine merchants, por exemplo, do vinho do Porto e do vinho Madeira, das quintas do Funchal e das quintas do Porto, percebermos uma série de circunstâncias que fazem com que haja esta proximidade e ao mesmo tempo nós possamos estar neste momento nesta dicotomia que é nós numa luta intestina para concretizar um projeto antigo e que é uma luta muito grande e que finalmente se vai concretizar. Aliás, estamos à beira de iniciar as obras do museu, vão provavelmente começar ainda no mês de dezembro, e é um projeto enorme, e assistir àquilo que é uma enorme decepção, que é praticamente o único museu do romantismo em Portugal estar a ser desmantelado para que lá se instale outro tipo de atividades culturais. Eu gostava de fazer aqui uma ressalva, eu não conheço as circunstâncias internas em que se tomaram essas decisões, mas para quem está de fora, há um dado essencial sobre o bom senso, que é, por mais meritórias que sejam as atividades que estão a ser programadas para o espaço do antigo Museu do Romantismo, da Quinta da Macieirinha, essas atividades poderiam ocorrer noutro lugar que não fosse aquele, ao passo que o projeto do Museu Romântico tem como primeiro objeto museal a própria Quinta. Isto é, há uma relação intrínseca e estruturante à ideia deste Museu Romântico, tendo por peça essencial a Quinta e toda a sua problemática, toda a maneira como ela se desenvolve, como se articula o seu espaço interior, qual é a sua relação com o jardim, qual é a sua relação com a cidade. Ora, estas questões são questões que a nós, o Museu Romântico da Madeira, também nos fazem muito sentido. Até porque, e eu achei muitíssimo interessante o que disse o seu professor, nós temos também uma circunstância especial, que é, o professor falava dos caminhos da rota do romantismo e da importância que a Quinta tem como uma espécie de âncora para a revitalização de percursos históricos. Ora, exatamente um dos pontos estruturantes ao futuro Museu Romântico da Quinta do Monte é uma tentativa de revitalização daquilo que era uma estância, das primeiras estâncias turísticas, ou se quiser, a primeira estância de férias dos funchalenses, que saíam no verão da baixa da cidade e se deslocavam para o monte. O monte é uma espécie de Sintra, não, o que Sintra representava para Lisboa, e portanto era a nossa Sintra. E é muito curioso perceber que isso que era uma estância, de certa forma, de elites, hoje em dia o monte está a caminhar perigosamente para se transformar numa espécie de satélite suburbano da cidade. E ora, o Museu Romântico tem por missão, uma das suas missões essenciais, ser uma âncora da conservação, do restauro dessa memória do século XIX e da importância do monte como estância turística.
E, portanto, é muito importante que este projeto possa marcar o início dessa diferenciação de caminhos, que é, por um lado, o ataque da suburbanidade e, por outro, a tentativa de revitalizar a história. Eu não sei se conhecem o caso em particular da Quinta do Monte. A Quinta do Monte é uma das mais emblemáticas quintas da Madeira. É uma quinta começada nos primeiros 20 anos do século XIX, com um projeto de arquitetura inglês, não se sabe o autor, mas é um edifício de características neoclássicas, muito ligado aos desenhos do Adams e de alguns outros gabinetes de arquitetura do neoclassicismo, e é uma das quintas que, ao longo da sua história, tem há imensas referências na literatura de viagens, nos viajantes, sobre visitas que se faziam à Quinta do Monte. E é nesta perspectiva de quinta que nasce no princípio do século, atravessa o século XIX, todos os viajantes, o nascimento do turismo terapêutico, portanto, será essa quinta e esse século, e esse sentido cosmopolita do Funchal do século XIX, ligado aos wine merchants. Outro aspecto muito interessante, que eu me revi completamente no que o seu professor disse, que é uma espécie de nobilitação de famílias abastadas que já há vários séculos vivem numa condição de nobreza e que no século XIX ganham títulos de nobreza. É muito interessante que nós temos vários casos desses, também ligados à Quinta do Monte, e é muito interessante perceber que esta quinta que atravessou o século XIX, sendo um referente maior da história do Funchal, vai, no século XX, ter por última habitante, o que é também um gesto romântico, a grande Lourdes Castro. A pintora Lourdes Castro é a última habitante da Quinta do Monte e terá também, como última romântica, terá também o seu espaço de homenagem no futuro Museu do Romantismo. Diga-se que é, de facto, irónico um país tão pequeno, mas com um imenso potencial, que não se compreenda que, no fundo, há espaço para todos e que não é a substituição imediatista, sem ponderação, daquilo que é, com certeza, uma coisa muito meritória, que são as atividades que neste momento se desenvolvem ou se pretendem desenvolver naquilo que era o espaço do Museu Romântico, mas que isso não deve ser uma forma de inibir ou destruir uma memória tão importante para a cidade do Porto. Exatamente, todos esses paralelismos são muito interessantes em relação à Madeira e à cidade do Porto. Também a rememoração do próprio local, não só como um museu romântico ou do romantismo, mas também haver pessoas relacionadas com a sua história e com a sua memória, que o museu também acaba por recriar e acaba também por ser uma âncora. E também tinha só uma questão, antes de passar ao Dr. João Neto, só tinha mais uma questão. Em que, para fazer essa recriação e para a constituição do museu, em que se baseiam quais são as fontes que estão a recorrer? Antes de mais, nós temos, portanto, foi feito um imenso trabalho de investigação e de recolha de elementos para a conservação e o restauro integral da casa, que vai ser feito com a maior proximidade possível àquilo que era o original. Dito isto, original não propriamente aquilo que era a casa quando foi construída pela família Gordon, mas aquilo que era a casa já em tempo dos Rocha Machado, portanto já no princípio do século XX. Mas
o projeto foi um projeto trabalhado internamente na direção regional e depois com a participação, com concurso público, com a presença de uma equipa de arquitetos com especialistas na área deste período, com várias colaborações que estão ainda a ser desenvolvidas, e portanto nós vamos ter uma recuperação o mais fidedigna possível do espaço que existia. Fizemos levantamentos imensos e felizmente que existia muita documentação sobre a casa, e depois disso nós já estamos a desenvolver, e está bastante adiantado, o programa científico do museu, o programa museológico, e nós estamos a começar a transformar as ideias em objetos, para que esses objetos possam contar a história que nós queremos. E no fundo a história é uma história, como se falava há pouco, de certa maneira como também a Quinta da Macieirinha, que é, nós vamos reconstituir ambientes da época do que seria, em cerca de 1840, 50, uma Quinta do Funchal. E, portanto, a Quinta do Funchal não tem nada a ver com a Quinta dos arredores de Lisboa, ou com certeza que não tem também a ver especificamente com o tipo de mobiliário que se usaria no Norte. Nós temos uma tradição inglesa que é profundíssima na decoração de interiores e, portanto, nós temos essa marcação do mobiliário inglês de uma forma muito forte, sobretudo o mobiliário do último quartel do século XVIII, que marca profundamente a decoração dos interiores da Madeira do século XIX. E vamos ter a reconstituição de um quarto dormir dedicado ao imperador de Áustria, que viveu e morreu na Quinta do Monte. Nós também temos o nosso rei, que viveu, mais uma coincidência, nós temos um imperador, não é um rei, é um imperador, que vive e morre na Quinta do Monte. Tivemos várias visitas muitíssimo interessantes que durante todo o século XIX visitaram a Quinta do Monte, e há outro aspecto extremamente interessante, é que nós vamos, a casa, portanto, será no fundo a reconstituição de uma casa do século XIX, uma quinta do Funchal, com a cozinha. Vamos ter uma cozinha, vamos ter a casa de jantar, vamos ter as salas, vamos ter os quartos de dormir e depois vamos ter 3 quartos de interpretação de figuras maiores do século XIX na Madeira, e dessa tradição dos viajantes. E nesse espaço vamos ter projetos temporários de apresentação dessas figuras. Por exemplo, não só está a ser pensado uma que praticamente estará sempre em permanência, que é dedicada à Imperatriz da Áustria, Elizabeth, Imperatriz da Áustria e Hungria, a célebre Sissi, que esteve na Madeira 3 vezes, e ainda, para além do espaço da Lourdes Castro, que eu já vos falei, vamos ter também um espaço dedicado, por exemplo, ao grande médico Paul Langerhans, e portanto vamos também, um dos aspectos importantes sobre o nosso século XIX, que não terá só que ver com a ideia de viajantes ilustres e do jet set internacional, mas também dos botânicos, dos cientistas, dos poetas que durante o século XIX visitaram a Madeira e que na Madeira produziram importante documentação. Eu estou a ouvir todas essas palavras e só posso pensar que todos estamos a pensar no mesmo, que é o que nós perdemos no nosso Museu Romântico, que realmente está a ser tão bem preparado para ser apresentado na Madeira. E com isto vou passar então ao Dr. João Neto. Eu penso que está com o microfone desligado. Estará a ouvir? Estou a ouvir. Sim. Eu vejo aqui, apareceu-me aqui, mas está bem. E ia fazer então uma pergunta. Na mesma sequência, esta foi a primeira vez que se desmantelou um museu inteiro em Portugal?
E também, vou já fazer várias de seguida, não deveria ter havido uma conversa pública, a população não deveria ter sido ouvida neste aspecto, se deveria ou não ser mantido ou ser alterado. E será que o Museu Romântico, que agora tem outro nome, que é a chamada extensão do romantismo, que agora está inserido no conceito do museu polinucleado, que para quem não esteja a par, são vários museus que constituem uma rede. Seria incompatível haver um museu romântico nos moldes em que existia com este museu da cidade, polinucleado? Novamente, boa tarde a todos. Porque é que eu pedi que o Francisco Clodo fosse o primeiro a falar nesta sequência? Porque é importante que as pessoas, e desta forma tão pedagógica, e também para o que é a ética museológica, tenham ouvido exatamente uma bela aula de pedagogia sobre o que é museologia e o que é identidade. Aquilo que o Francisco acabou por referir é exatamente o que levou a APOM a querer refletir sobre o que é que terá acontecido. E, sobretudo, a nossa preocupação é sempre esta. Que extensões é que estão dentro do conceito da museologia? E também aqui uma outra questão. Porquê uma necessidade que foi feita, e é pena de o Nuno não estar presente, nem ninguém ligado a este projeto, porque é que houve a necessidade de um fuzilamento, porque o que houve foi um fuzilamento público ao conceito de museu, aos museólogos, mas também, se me permitem, aos cerca de 500 mil euros que foram investidos na anterior solução. Eu digo-vos já que não fui particularmente muito fã da situação anterior, mas era aquilo que o Francisco acabou por dizer, era a identidade. É a identidade de uma cidade, de uma região, de um país, e que o Francisco acabou por explicar de uma forma exemplar o que é que nós podemos fazer exatamente com um museu. Criando identidade, ligando identidade, história e também património. Mas o que é que terá faltado exatamente a esta estratégia? Eu julgo claramente um lado da democracia. Porque o que aconteceu, julgo, foi uma falta de comunicação, ou uma intencional falta de comunicação, que levou exatamente a esta situação lamentável. Mas será que um país como Portugal e como a nobre cidade do Porto pode-se dar ao luxo de tornar a sua história e a sua identidade descartável? Se calhar sim. Se calhar sim. Mas será que nós temos que fazer da nossa vida, do nosso património, apenas espetáculo? Se calhar sim. Mas é estes sims que nos põem em dúvida porque é que houve uma necessidade brutal de fazer esta descaracterização da história de um espaço e de uma temática. Respondendo à Ana, se já houve, já. Sobretudo quando houve falência de ideias, quando houve falência de criatividade e, sobretudo, quando não houve apoio para os projetos. Portanto, este não é o primeiro, julgo que será o primeiro com este tipo de intervenção e eu vou esclarecer, não tenho nada contra o Nuno Faria enquanto este tipo de projetos, que aliás a APOM até premiou alguns projetos em Guimarães. Aqui a questão é que uma coisa é Guimarães, outra coisa é a identidade da história do Porto. E os projetos são completamente diferentes. Aliás, as coleções são completamente diferentes.
E não pode, se calhar, haver uma importação direta de uma intervenção, que era aquilo que acontecia em Guimarães, uma intervenção, uma instalação geral que existia em Guimarães para uma cidade como a cidade do Porto. Porque não pode. Porque é a história da cidade. E a história da cidade e a história de todos aqueles que fazem parte da história da cidade, porque aquela casa não iria contar apenas, daquilo que eu sei, não contava apenas só de um grupo, mas também das pessoas que trabalhavam lá, do que eram as suas vivências. Será que nós devemos se negar toda essa vivência de alto a baixo e de baixo para cima do que era o romantismo e do que era a vivência de uma casa como aquela e das pessoas que lá viviam? Eu julgo que não, mas pessoalmente eu sou museólogo e historiador, com muito orgulho. E são estas questões que a APOM levanta sobre esta questão, e vamos questionar, e claramente que vamos questionar a nossa cidade do Porto, porque a cidade do Porto não é apenas dos portugueses, para aqueles que gostam do país é de todos nós, e eu amo a cidade do Porto, e daí também ter ficado preocupado, sobretudo quando eu também, e isso eu gostaria de saber, quais foram as resoluções do Conselho Consultivo para o património e para a história da cidade do Porto, que eu julgo que existe um Conselho Consultivo para estas temáticas. Gostava de saber qual foi a decisão, qual foi exatamente as votações que houve sobre esta decisão, quase daquilo que eu sei, posso estar errado e peço desculpas, que eu julgo que foi quase unilateral. E gostava de saber, e gostava mesmo de saber, enquanto Associação Portuguesa de Museologia, o que levou a um projeto que teve um investimento de cerca de 500 mil euros e em 2 anos foi totalmente apagado. Porque não podemos esquecer que são 500 mil euros de todos nós. E gostava de saber o que é que esteve na base da decisão concreta sobre este aspecto. Penso que todos gostaríamos de ouvir essa questão respondida também. Eu iria... Eu peço imensa desculpa, eu não quero interromper nem monopolizar de maneira nenhuma, mas só acrescentar um pequeno dado, que é o seguinte. O Museu do Romantismo é um projeto raro a nível europeu e mesmo mundial. São muito poucos os museus românticos. Existem espaços com apelo romântico, mas isso é uma coisa diferente. Agora, um museu o tema central seja o desenvolvimento de uma estética romântica ou do período romântico, mesmo que ele, nas várias regiões da Europa e de Portugal, se revele de formas diferentes, nem sequer a cronologia seja a mesma. Eu acho que é um museu tão frágil e tendo sido pioneiro, o primeiro museu português dedicado ao romantismo. Naturalmente, eu estou-vos a falar, eu nem sequer conheci, só conheci de literatura o Museu Romântico, eu nunca estive no Museu Romântico, mas já há muitos anos que ouço falar do Museu Romântico e lembro-me da Clara Camacho, da Rede Portuguesa de Museus, muito satisfeita com as alterações e com o desenvolvimento que o projeto tinha tido. E, portanto, um pouco como o João está a dizer, quer dizer, este país faz investimentos na acreditação de projetos, faz imensos esforços, sobretudo no caso do Museu Romântico, que é um museu que devia ser acarinhado, porque é um espaço muito pouco comum a nível nacional. E em vez de se acarinhar o espaço, está-se a destruir uma estrutura que tinha um potencial de crescimento. E é isso que a mim me faz muita confusão.
E também acrescentar ao que o João disse há pouco, eu tenho a maior consideração pelo Nuno de Faria, a maior, e portanto nada daquilo que ele, tenho a certeza que todos os projetos que ele fará serão projetos qualificados. A questão não é essa, a questão é um espaço que tinha um leitmotiv muito focado e cuja primeira peça era o próprio edifício, é substituído por outro que podia ser ali como podia ser noutro sítio qualquer. Eu não quero dizer mais nada. Exatamente, é mesmo essa a questão que já iremos abordar posteriormente. Eu gostaria a professora Maria Emília Pedrosa vai ter que se ausentar e eu iria fazer uma alteração e iria falar primeiro com a professora Maria Emília, pode ser? Em vez de seguir já para o André, o Dr. André Varela Remígio. Boa tarde, professora Maria Emília. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença, nesta fase de ano letivo, que está com bastante trabalho, mas não poderíamos deixar de ter connosco a presença dos professores, que tanto viveram o Museu Romântico com os seus alunos, porque foram vários os professores que referiram a componente pedagógica do Museu Romântico na petição. Houve mais de 1000 comentários na petição e todos foram muito enriquecedores, e dos professores houve muitos, e é nesse sentido que gostaria de lhe perguntar em relação às disciplinas, é professor de História, mas em relação às disciplinas de Português e até de Inglês e até de Geografia, penso que falou, que os alunos poderem ir ver ao vivo os ambientes decorativos que falam nos livros e nas aulas de História e qual era a importância do museu no contexto pedagógico. Ora bem, eu não sou representante dos professores, sim. Eu sou só uma professora. Eu sou uma professora que, de facto, fiquei incomodadíssima quando vi o que tinham feito. Para mim foi um murro no estômago. Bem, eu que não tenho muito tempo, eu digo, nós, como professores, tentamos sempre levar os nossos alunos aos museus, porque eu acho que a nossa função também é seduzir as crianças, desde idades muito novinhas, para a cultura e para gostarem dos museus, porque se não for a escola, muitas vezes em casa, os nossos alunos são de ambientes muitas vezes muito frágeis, não é? Que não têm acesso a grande cultura e, portanto, se não formos nós a levá-los aos museus, a mostrar-lhes o que nós temos de bom, aquilo que é tão interessante, eles em casa muitas vezes não têm. Portanto, a escola tenta muito seduzir, acho eu, no meu caso pelo menos tento seduzir os meus alunos para aquilo que eu acho, para aquilo que os pode entusiasmar e depois a partir desse entusiasmo eles gostarem da cultura do resto de todos os outros museus. E este era um museu especialmente interessante e muito fácil de perceber. Os miúdos gostavam, desde os pequeninos até aos mais crescidos, gostavam imenso de apreciar aquelas peças, gostavam de ver uma sala, a sala tão diferente das nossas, hoje temos salas mínimas, aquelas eram salas grandes, uma sala de baile, tinham também, depois ultimamente era quartos de brinquedos, que os miúdos gostavam imenso de apreciar, isto ao nível dos mais pequenitos, não é? Mas depois, a nível mais crescidos, nós integrávamos mesmo o museu dentro dos nossos programas, porque nós damos, a partir, por exemplo, no 6º ano eles também dão a vivência do século XIX, eles no 6º ano davam, agora não sei porque mudou muito o programa, mas penso que continua a dar, e nós eu sou professora do básico, portanto 7º, 8º e 9º e secundário, e nós a partir do 8º ano, no 8º ano damos o século XIX em Portugal, e não só em Portugal mas no mundo, e é uma maneira também de eles verem como em Portugal também a vida das pessoas, como é que ela era, como é que eles se podem integrar naquilo que estamos a dar. E muitas vezes fazíamos até projetos, como disse a Ana, fazíamos projetos interdisciplinares. Lembro-me de ter ido com colegas de inglês, ligado ao projeto Porto e os Ingleses, irmos ao Museu Romântico e fazermos um projeto até muito alargado no Porto. Começávamos pelo Museu Romântico e passávamos um dia no Porto com uma turma. Claro que não é muito fácil, digo-lhes que eu, por muito que eu gosto de ir aos museus e gostava de levar os meus alunos, mas não conseguimos muito fazê-lo, porque é muita burocracia. Exigem-nos, por exemplo, para 20 alunos temos que levar pelo menos 3 professores para aí, eu não sei bem já agora,
é muito complicado, depois exigem-nos que nós reponhamos as aulas, apesar de nós termos ido trabalhar, exigem que nós cheguemos às escolas, que ainda vamos dar as aulas que não demos, enfim, é um bocado complicado, mas nós tentamos, mesmo assim, tentamos ir aos museus e tentamos levar os miúdos e tentamos seduzi-los para a cultura, que eu acho que é o mais importante, porque são eles, se nós, a escola, não conseguirmos que os miúdos vão, muitas vezes eles nunca irão. E nunca apreciarão o que têm. E eles ficavam muito orgulhosos quando iam ao museu, gostavam imenso de ver. Para já, eu também acho que há uma coisa que eles não conseguiram destruir, que foi a paisagem é lindíssima ali naquele museu. Foi aquilo, quando eu fui ver, depois da destruição que fizeram, eu fui lá à visita e só houve uma coisa que me agradou, é que a paisagem continuava a mesma, nesse não conseguiram mexer. E os miúdos gostavam imenso de ver, e gostavam imenso depois de conversar, porque nós fazíamos também a visita muitas vezes ao Porto, não só ao Museu Romântico, começávamos no Museu Romântico e continuávamos com o resto do Porto, a chamar a atenção para diversos edifícios e falando de tudo o que poderíamos, e era um dia muito diferente. Hoje em dia acabou essa parte, fazemos outras visitas, evidentemente, mas hoje, agora com a pandemia é difícil, mas portanto para nós era uma aposta ganha ir ao Museu Romântico, porque é um museu que de facto é muito apelativo para os miúdos, eles gostavam e sentiam-se muito orgulhosos daquilo que viam lá, do ambiente tão agradável que se via e das histórias que lhes contavam, porque quem nos acompanhava normalmente tinha uma boa formação, sobretudo ultimamente, eram pessoas que gostavam também e gostavam que os miúdos mexessem e não se importavam que eles fizessem barulho, que às vezes esquecem-se que são miúdos e fazem muito barulho e pronto, não gostam muito, mas ultimamente até gostavam e acompanhavam muito bem e era ótimo. Acabou-se, infelizmente. Espero que se possa recuperar, mas não tenho muita esperança, para dizer com franqueza. Eu vou pedir desculpa, mas vou ter que me ir embora mesmo. Sim, sim. Eu só queria acrescentar, era um dos museus onde iriam muitas escolas. Eram muitas escolas. Sim, eu estive em duas e nas duas nós fomos. Sim. Nós fazíamos programas interdisciplinares, que é uma coisa que o Ministério nos recomenda tanto, é a interdisciplinaridade, e com este museu nós conseguimos ir português, conseguir história, conseguir geografia até, e ver o contexto, não sei muito bem, mas porque eu sou de história, não é? Ir o inglês, porque introduzíamos os ingleses no Porto também nesta época, portanto era um projeto interdisciplinar muito interessante, que os miúdos gostavam e que aderiam muito bem. Tenho muita pena. Muito obrigada, professora Maria Emília. E eu também queria agradecer à Ana, como portuense que sou, agradecer-lhe a sua petição, porque realmente é fundamental. Nós temos que nos mexer, somos portuenses, gostamos da nossa cidade e temos que nos mexer pela nossa cidade. Muito obrigada por ter assinado e por ter estado presente. Sempre. E fiz muita propaganda, quando pude e continuo. Está bem? Muito obrigada. Pronto, eu peço desculpa, mas tenho mesmo que me ir embora, está bem? Tenho uma aula para dar ainda. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. E passava então ao Dr. André Varela Remígio, e também tenho uma questão para lhe perguntar, em relação à conservação e restauro do museu. Várias são um pouco diversas, mas depois no final vai perceber o conteúdo. A escaiola da escada principal, que tanto tem sido falada, e que era semelhante à da capela do oratório do Museu Romântico, foi coberta e repintada a pintura à tinta plástica. É possível reverter essa perda? É uma das perdas mais evidentes que temos reparado, entre outras. E também aproveito para lançar já mais outras questões. Se as peças que faziam parte do espólio do museu, as artes decorativas, as louças, os vidros, pinturas, gravuras, textos, tudo o que acompanha, ao serem entregues aos proprietários, perderão a conservação a que estavam abrangidas e habituadas, porque uma peça de museu tem uma conservação completamente diferente da que terá uma peça em casa. Correm risco de conservação estas peças? E a última questão é se é possível, pensa o que considera, se será possível a reposição dos ambientes decorativos desmontados? São várias. Não sei por onde é que vai começar. Vamos começar pela escaiola. A escaiola e a balaustrada da própria escadaria. Tudo depende do material original e do material que foi aplicado. Com 100 conservadores restauradores e cada um deles com uma lupa binocular, tudo se faz. Tudo depende dos euros
que se quer disponíveis. Agora, na prática, há trabalhos impossíveis e há trabalhos irrecuperáveis. Mas aqui as obras de adaptação do Museu Romântico a uma galeria de arte, que é o que de arte contemporânea, que é o que temos à frente, também levanta outras questões de conservação e restauro, porque as portadas das janelas foram retiradas, permitindo a maior entrada de luz. Penso que agora há umas cortinas, mas também seria preciso ver para ter uma opinião mais sólida, mas estas medidas e estas alterações do edifício, algumas poderão causar danos às próprias peças, mesmo às atuais, das exposições temporárias. E depois é a abertura de roços para a nova instalação elétrica que acontece e era perfeitamente evitável, ou tentar evitar o mais possível. Só que a alteração para os conservadores restauradores, a alteração material do edifício não é tudo. A própria alteração imaterial do bem imaterial, ou do património imaterial, também é importante, porque a recriação do ambiente dá informações aos conservadores restauradores que de outro modo muitas vezes não se tem. Existem peças que já não são usadas ou não são correntemente usadas ou o seu uso não é do conhecimento geral das gerações mais novas, e quando vamos a um museu recriado, tudo tem muito mais lógica e tudo nós entendemos. É a grande diferença entre os museus recriados e os museus tradicionais, em que as peças estão simplesmente numa vitrine e valem por si só. Ali não. Todos os objetos conversam entre eles. Todos os objetos conversam entre eles e com o próprio edifício. Em Portugal são raríssimos, são poucas os museus recriados, e estão profissionais muito mais habilitados para falar sobre isso do que eu, mas também por questões, nós não temos muito essa tradição, porque normalmente estes cenários são muito dispendiosos, são caros. Mas na exposição da Rainha Dona Maria II, agora que terminou recentemente no Palácio Nacional da Ajuda, havia um espaço recriado dos aposentos da Rainha e era um dos espaços mais bem conseguidos daquela exposição. Portanto, para nós, o desmantelamento do museu também tem várias vertentes. É importante dizer que temos informação que o transporte e o armazenamento das peças, pelas informações que nós temos, foram feitos em condições adequadas. Mas estamos a falar de um museu inteiro, não é? Por outro lado, em relação à devolução das peças, a devolução das peças é um contrassenso. É um contrassenso do que é a fruição cultural pública, e é o contrassenso de uma pessoa, um proprietário, ter uma peça que é do interesse geral, doar ou depositar essa peça no museu para todos, para a fruição de todos. Neste momento, é esse todos que está a devolver a peça à pessoa, 50 anos depois, aos seus descendentes. Efetivamente, o museu é tido como um lugar seguro, um porto seguro. E neste momento deixa de ser, agora é um museu que não é um porto seguro. Agora todos os museus, com este precedente, deixam de ser um porto seguro. Abriu este caso no Porto, abriu um precedente
para todos os museus nacionais. E neste momento, qualquer proprietário que tenha uma peça e esteja disposto a doar a um museu, já pode ter receio e já pode pensar duas vezes. Se calhar está melhor, é precisamente em casa das pessoas. Estas, teoricamente, é óbvio que sim. Teoricamente, é óbvio que os museus são os museus, é o local ideal de preservação, conservação e muitas vezes restauro dos bens culturais. Agora, toda esta situação é um contrassenso que é difícil de abordar e de consequências incontroláveis, que põem em causa todos os museus e principalmente todos os profissionais da museologia. E por isso é que é incompreensível que organismos não estejam a tomar posição sobre esta questão. Precisamente por estas questões e a cultura ser muitas vezes utilizada para outros fins, que, lembro, o Sr. Professor Dr. Vítor Serrão recentemente lançou a ideia da Carta dos Direitos do Património Cultural Português, que depois foi lançada, promovida, desenvolvida pela plataforma do Património Cultural e é precisamente para proteger os direitos dos bens culturais, porque os bens culturais também têm direitos e deviam ter alguém que os protegesse. A reposição, eu acredito que sim. Eu sou otimista. Eu penso que a senhora Maria Luísa Ramalho Ortigão ainda não está presente. Disse que iria entrar logo que pudesse, porque surgiu um contratempo e ligou-me mesmo antes de começarmos. Entretanto, porque é muito importante, e pode ter havido quem não tenha lido, e a exposição que entregou ao Sr. Presidente da República é muito pertinente e, no fundo, vai fazer um resumo também daquilo que o sentimento dos proprietários, e eu vou passar a ler, entretanto, muito brevemente, para introduzir essa questão da confiança. Qual é a confiança que o museu, que os doadores têm no museu, abrindo-se esse precedente. Então irei ler, porque há quem não tenha lido a carta da senhora Maria Luísa Ramalho Ortigão. Na qualidade de herdeira de parte do espólio do Museu Romântico, ao abrigo da nova orientação da cultura da Câmara Municipal do Porto, fui notificada para receber de volta algumas peças doadas por familiares em 1976. Fiquei indignada por constatar que, e neste caso, foi varrida uma memória da cidade do século XIX, ícone do período romântico do Porto e dos seus valores imortais que nos levam a Almeida Garrett, Elsa de Queiroz, Alexandre Herculano, Ramalho Ortigão, Júlio Diniz, Camilo Castelo Branco, António Nobre, Guerra Junqueiro, Raul Brandão, Arnaldo Gama e outros. Para não falar de Carlos Alberto, legítimo rei de Itália que aqui viveu e faleceu. Só posso classificar isto de ignomínia ou vergonha pública, nihilismo ou cultura do nada. E os cidadãos do Porto, ciosos dos seus valores, contestam veementemente esta decisão de transformar o Museu Romântico numa mostra de arte contemporânea, quando existem outros polos na cidade aptos para ostentarem exposições desta natureza. O Museu Romântico está vazio, de paredes nuas, pintadas até de roxo, com quadris de arte contemporânea pendurados aleatoriamente. Uma vergonha. Na qualidade de portadora de um nome que nunca se calou face às diatribes da vida, tenho a estrita obrigação de me sentir porta-voz dos muitos cidadãos que, por certo, estão molestados pela alienação deste património que tão bem identificava o período romântico do Porto. Venderam as nossas memórias, disso não abdico. E quando, a partir de agora, olhar as peças que me foram devolvidas, ficarei com a certeza que não sonhei. Aquele espaço permanece vivo na minha mente, mas totalmente negado às gerações vindouras. Esta questão introduzida é importante, é a confiança, qual a confiança
que é tão difícil que haja doações e deste museu que foi colaborativo do Porto, porque foram muitas doações, foram muitas peças, não só doadas, mas também depositadas, e o esforço de recolha de peças em 1976 e posteriormente, porque ainda hoje, agora recentemente, quando fizeram o quarto das crianças, também tinha algumas peças cedidas, esta dificuldade acrescida de encontrar doadores e quem possa fazer essa cedência, não só para o Museu Romântico, mas para, como já tínhamos falado até noutra circunstância, para o Museu do Oleiro, para o Museu do Queijo, para vários museus etnográficos que também vivem das peças que são cedidas pela população. E também lanço uma outra questão, que o Museu Romântico foi transformado numa galeria de arte contemporânea e tem sido tão levantada este tema pelos cidadãos do Porto que eu perguntaria, talvez, não sei quem é que me poderá responder esta questão, talvez o Dr. João Neto, uma galeria de arte contemporânea. Eu julgo que foi isso, que foi esse entendimento que pesou na decisão. Eu, para mim, se me permitem, não querendo abusar, porque não gosto de falar muito, para permitir exatamente o exercício da democracia, e volto a dizer, lamentavelmente, e tenho imensa pena de não estar aqui ninguém do projeto, porque isso é um ato de cidadania também, a discussão pública. Eu fiquei um bocadinho estupefacto, porque ao princípio, quando ouvi extensão, eu pensei claramente que era uma estratégia. Porque o que é que geralmente acontece uma estratégia de comunicação? Porque geralmente, e o que é normal, ou pelo menos o que tem sido normal e até do ponto de vista para atingir determinados objetivos do património mundial, são as cidades preservar a sua história e, sobretudo, através de um conceito que se chama museu. O museu não deixa de ser uma instituição de prestígio que dá prestígio também a quem tutela. Portanto, eu não vejo aqui na estratégia de dignificação da cidade do Porto e do património e da história do Porto, e aliás até de outras situações que o Porto a cidade do Porto possa querer em termos de património também mundial, é exatamente esta questão das extensões. Fiquei muito admirado com as extensões, porque as extensões também denota aqui um lado de uma instituição-mãe. E a minha pergunta, qual é a instituição-mãe que hoje existe na cidade do Porto que dê extensão ao romantismo? Que dê extensão a esta ideia? É que eu não, sinceramente, não estou a ver qual é a instituição-mãe que dê origem às tensões que hoje existem. E quando nós olhamos muitas vezes o lado da beleza, não está isto em causa. Tudo aquilo que eu tenho ouvido é exatamente isso. É bonito. Mas aqui a grande questão é as pessoas sentiram a perda de uma identidade e de uma história. Será que isso não é suficiente para a Câmara Municipal refletir? Os promotores desta iniciativa refletirem sobre essa situação? É que não, sinceramente, eu não estou a entender. E a APOM não falou nada enquanto houve as eleições, mas não ficámos parados. E de várias instituições que ouvimos, de várias pessoas com responsabilidade na área do património, houve sempre um sentimento. Perda. Podemos perguntar, a Câmara do Porto e os autores deste projeto assumem a perda de uma identidade e a perda de uma história e uma perda de um património? Eu penso que está sem som.
Penso que está sem som. Doutor João Neto? Está sem som. Está sem som. Ah, Já está de novo, já está. já O que voltou. eu estava a dizer é, se, não sei se ouviram, é se a Câmara Municipal e os responsáveis por este projeto e a entidade gestora do património e da história da cidade do Porto assumem a perda desta história e deste património. Porque podem assumir, mas agora os portuenses e os portugueses, porque não podemos pensar apenas só e unicamente nos portuenses, porque Portugal faz parte do Porto e Porto faz parte de Portugal. E nesse sentido, foi importante precisamente para dar continuidade ao que está a dizer, que o Museu Romântico, com esta petição, ultrapassou a escala local, porque não importa só aos portuenses, e até houve reações de brasileiros, de italianos, que vinham à cidade do Porto e iam visitar o local onde viveu e onde morreu o rei Carlos Alberto, e na Madeira também, acaba por ser em Lisboa, também houve bastantes reações, porque era um museu que era muito, muito conhecido, porque quem vinha ao Porto acabava por ir visitar o Museu Romântico, que é uma forma também de conhecer como é que viviam as pessoas da cidade noutros tempos, de uma forma íntima, do seu cotidiano, da sua intimidade. Outra questão que gostaria de passar ao Francisco Queiroz, não sei se está no ouvir, Francisco. Exatamente. Sim, então se gostarias de acrescentar mais alguma questão, a tua introdução. Eu tomei algumas notas. Completa, pois eu vi, e era nesse sentido que gostaria de te perguntar. É assim, há aqui algumas coisas que eu gostava de complementar e esclarecer. Uma delas tem a ver com o seguinte. Foi uma pergunta que foi lançada sobre se o museu polinuclear se seria incompatível com a pré-existência do Museu Romântico. Eu lembro que os projetos para o Museu da Cidade do Porto são muito antigos. E eu recordo-me de, em 1999, estar a trabalhar para uma associação chamada Associação para o Museu da Ciência e Indústria do Porto, que já na altura previa a instalação do Museu da Ciência e Indústria, que iria ser uma parte do Museu da Cidade. Da mesma maneira que o Museu Romântico era uma parte do Museu da Cidade, que ainda não existia. Portanto, já nessa altura, o Museu Romântico era considerado uma extensão de um suposto Museu da Cidade que ainda não existia. E, portanto, não era incompatível. Dá a sensação que todo esse passado, toda essa experiência acumulada que foi completamente desconsiderado. Além disso, o Museu Romântico, e isto para quem não conhece bem o espaço, o Museu Romântico ocupava uma parte da casa da Quinta da Macieirinha, mas não ocupava a casa toda. Havia uma parte da casa que inclusivamente chegou a funcionar como restaurante, onde eu recordo perfeitamente de ter feito um lançamento de um livro, e que estava vazia. Da mesma forma como do outro lado da Rua de Entre Quintas, que naquele sítio já não é bem uma rua, é quase uma viela, há um outro edifício que pertence à Câmara, que é a Casa Tate. E, portanto, se nós formos a pensar aquele espaço como um todo, na perspectiva municipal, de imóvel municipal, havia ali muito espaço disponível para fazer aquilo que foi feito, sem estar a destruir o museu. Mesmo que chegássemos à conclusão que aquilo que foi feito lá tinha que ser feito ali por A mais B. Havia espaço suficiente para isso sem estar a destruir o museu. E, portanto, e por isso é que eu já escrevi e volto a dizer, quer dizer, o que fizeram ao Museu Romântico do Porto é das piores coisas que fizeram no Porto nos últimas 2 décadas. Quer dizer, é uma coisa impensável, inacreditável. Em termos de esbanjamento de dinheiro público, em termos de conceito, ao contrário do que disseram
os meus colegas de debate, Francisco Cláudio e João Neto. Eu não conheço o Nuno Faria, portanto, se calhar isso dá-me um bocadinho mais de distanciamento. Não coloco aqui em mérito aquilo que ele eventualmente possa ter feito no passado em outros contextos, mas aqui, em concreto, se tem mérito, borrou literalmente a pintura, porque isto envergonha uma pessoa, quer dizer, a não ser que me digam, não é um museólogo. Se disserem não é um museólogo, ok, então não é um museólogo que está aqui a fazer qualquer coisa que não tem nada a ver com museologia. E então aí o erro não é da pessoa em causa, porque está simplesmente a cumprir uma lógica que não tem nada a ver com museologia. E está a tentar fazer o melhor que pode, mas não dentro da área da museologia. E nesse caso a responsabilidade, se calhar, tem que se estender para lá de quem faz o projeto. Agora, eu estranhei, isto também é uma questão que eu gostava de levantar, eu estranhei o facto de a Associação Portuguesa de Museologia não ter tomado uma atitude mais unívoca e mais rápida. Eu percebo que a questão das eleições era relevante, porque isto não é um problema político, é um problema de património, portanto, independentemente de quem está a dirigir a Câmara, isto não está em questão. Mas aquilo que eu percebi, e apraz-me saber que o assunto não está esquecido, mas aquilo que eu percebi, e ouvi muitas pessoas em off, e muitas coisas que me foram ditas em off, por pessoas que até estão diretamente ligadas ao projeto, ou que estiveram ligadas ao projeto do Museu Romântico, eu não os posso aqui reproduzir, mas percebi que havia um grande descontentamento, e ao mesmo tempo havia também pessoas dentro da museologia portuguesa que concordam com aquilo que foi feito. E isso levanta-me a questão, provavelmente por haver pessoas que concordam, deve ser essa a principal razão para não haver uma tomada de posição por parte da Associação Portuguesa de Museologia. Não sei, foi aquilo que me surgiu assim como primeira hipótese. Vamos ver se é mesmo verdade ou não, mas que há pessoas dentro da museologia que acham isto muito bem, que acham que isto que é revolucionário, que é um novo conceito. Há pessoas dentro da área de museologia que acham isso. E portanto, para mim, é preocupante, não que não possamos discutir o conceito, acho que devemos discutir, mas é mesmo por causa daquilo que se perdeu. Porque podemos implementar novos conceitos de museologia, podemos discuti-los sem estar a destruir o que já existe. Perdemos aqui um valor importante, que não era só do Porto, como já foi dito. E, portanto, a questão final que eu coloco é o que é que se pode fazer para reverter isso. Eu não tenho muita esperança, digo já. Pelo menos enquanto os responsáveis forem os mesmos, não tenho muita esperança. E também tendo em conta o histórico da Câmara do Porto relativamente a museus, relativamente e eu lembro-me sempre da questão do Palacete Pinto Leite. Sempre. Porquê que a Câmara comprou o Palacete? O que é que aconteceu a seguir? A maneira como a Câmara do Porto se foi desvinculando do Palacete, porque não tinha programa, não era capaz de ter um programa para o Palacete, ao ponto de depois de ter colocado à venda. E, portanto, isto diz muito das dificuldades que podem existir em museus municipais. E eu lembro-me de uma pessoa há muitos anos me ter dito, e com isto termino, tens espólio para oferecer, tens peças em casa que queiras oferecer, a última entidade a quem vais oferecer é uma Câmara. E quem diz Câmara diz junta de freguesia. Porque não há garantia absolutamente nenhuma de que essa peça vai ser usada. E ao longo da minha experiência de investigação, encontrei muito espólio em câmaras, completamente esquecido, a deteriorar-se, e houve muita coisa que basicamente se perdeu. E, portanto, este é mais um exemplo, em 2021, de como esses problemas continuam a existir. Pronto, já não digo mais nada. Eu pergunto se gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Dr. Claude Sousa, ou o André Varela Remígio. O Dr. João Neto levantou a mão. O Dr. João, não reparei, eu ponho os óculos e não vi. Dr. João Neto, se faz favor. Está sem som, está sem som. Peço desculpa. Já está, senhor. Só gostava de responder ao Francisco Queiroz. É o seguinte, nós ficamos sempre muito preocupados
quando pessoas ditas responsáveis não se assumem como museólogos, mas sim com outro tipo de categoria que, se nós formos a ver, não se encontra propriamente caracterizada dentro de alguma, sobretudo da museologia que lá existia. Portanto, quando eu digo que houve um fuzilamento à museologia e aos museólogos. Eu acho que já estou a responder. Portanto, nós temos que ter sempre algum cuidado e tentarmos, como eu vos disse, temos tentado sempre e ouvimos sempre todas as partes. Aliás, eu digo aqui publicamente, eu disse à Ana que seria da maior importância para a democracia, para o debate, que alguém do projeto pudesse estar, porque não, acreditem, não é fazer um julgamento, mas sim discutir ideias, discutir exatamente projetos e sobretudo, o que era talvez mais importante era ouvir o que levou a esta decisão, porque tudo aquilo que vocês acabaram de dizer e daquilo que eu vou sentir, aliás, o Museu da Farmácia está também na cidade do Porto com muito orgulho, que é exatamente, será que aquela intervenção, que aquela interpretação da museologia, da arte contemporânea podia estar noutro sítio? Pessoalmente e enquanto museólogo, digo já que sim. Que senti, apesar de não reconhecer no projeto anterior como estava, sendo necessário algumas alterações, merecia estar pelo valor que tudo aquilo que o Francisco Clodo disse. Eu acho que se houve uma boa explicação para as pessoas que estão aqui a ouvir e que possam ouvir, a explicação do Francisco Clodo resumiu o porquê da existência e da necessidade da existência daquele museu. Enquanto Associação Portuguesa de Museologia, nós só temos que ir fazendo exatamente com algum cuidado, não com medo de ninguém, e isso eu peço desculpa, quem me conhece sabe, não tenho esse tipo de preocupações. A minha maior preocupação é ser justo e a Associação Portuguesa ser totalmente independente. E esta nossa independência leva exatamente a termos feito ao longo de todo o tempo várias perguntas a várias pessoas. Como eu vos disse, muitas disseram que era bonito, muitas, e o Francisco diz, é verdade que houve pessoas que dizem que é uma boa intervenção, mas também aquelas que dizem e que estão a favor daquela intervenção também dizem na segunda questão que podia ter sido feito noutro sítio. Porque tem essa liberdade. Sim, sim. Posso falar? Posso passar a palavra? Dr. João Neto terminou? Sim, sim. Bem, é que eu acho que esta nossa conversa interessantíssima leva-nos sobre alguns dos anátemas ou dos problemas que se instalaram nos últimos 20 anos, com grandes teorias contemporâneas sobre museus, em que se considerou que o mais importante nos museus eram as ideias e os programas e não propriamente os objetos. E eu nisso tenho uma visão muito mais conservadora, porque eu acredito em museus e em boas ideias concretizadas com objetos, porque os museus são feitos de peças de maior ou menor relevância, mas que tenham a capacidade de dialogar umas com as outras e dialogar depois com os públicos. E, portanto, a mim assusta-me quando não existe uma preocupação com os objetos, com a memória que esses objetos têm, com os problemas da conservação preventiva e ativa sobre objetos que tinham condições de acondicionamento, com certeza com alguns problemas, é óbvio, mas esta dispersão de uma coleção sobre um determinado critério é muito assustador, porque isto leva-nos àquela velha questão,
que é, muitas das vezes, esta ideia da criação de estruturas polinucleadas, museus polinucleados, que é uma ideia interessante, mas é uma ideia que tem que partir do princípio que tem que ter uma espécie de estrutura âncora. E a partir dessa estrutura principal, então existem várias ramificações e que no seu global contam a história de um lugar. Eu acho muito estranho que existam núcleos museológicos sem sede. Isto é, só faz sentido, porque as pessoas confundem muitas vezes um núcleo museológico com um museu pequenino, ou um museu de menos importância colado a um museu de maior importância. Ora, uma estrutura polinucleada não é isso. Uma estrutura polinucleada é uma rede articulada de estruturas que estão ligadas a uma espécie de núcleo-mãe e que define uma estratégia comum para todas. Portanto, quando, por razões do devir da história, se achou mais fácil começar pelo satélite e não pelo planeta, as coisas podem dar para o torto. Que isto é um dos aspectos que me parece fundamentais. E dizer ainda, de facto, que é um problema deste país muito sério, é o problema da constituição das coleções públicas. Este país não tem uma estratégia nacional de constituição do património. De património público, não tem. Basta ver que a última vez que nós fomos ao mercado foi para avocar os bens da Casa Real por um lado e dos conventos por outro. Portanto, quer dizer, este país, a dimensão cívica do país é uma dimensão que tem muito pouco a ver com os países do norte da Europa. Quer dizer, esta ideia que nós estamos hoje aqui de forma cordata e civilizada a discutir o bem comum é uma coisa que é um hábito muito pouco português. Isto é muito pouco português. Estarmos a discutir aquilo que é de todos, não é? E a memória de todos, porque nós não temos uma capacidade de gerir, de facto, as coleções públicas. Nós não, muitas das vezes eu ouço colegas meus dizerem o seguinte: mas tu tens a mania de achar que se devem constituir e criar novas coleções e melhorar as coleções que existem nos museus públicos. Mas nós nem sabemos tomar conta das que temos, quanto mais comprar coisas novas. E isto é, de facto, uma questão que é uma questão que nós temos que mudar. Porque eu posso-vos dar um exemplo prático. Isto que aconteceu ao Museu do Romantismo do Porto é muito grave, porque isto é uma perda de confiança junto da sociedade civil sobre esta ideia tão generosa que é de oferecer à comunidade um bem que é privado. Eu imagino a família e as pessoas que durante anos ajudaram a manter uma instituição, lá está, com objetos, porque esses objetos contavam histórias, não é? E de repente é apagada uma ideia de relação entre esses objetos, da importância que eles tinham, os objetos voltam para casa e o museu desaparece da maneira mais diáfana que se possa imaginar. Ora, eu acho isto grave num país que, ao contrário do que se diz, não tem uma política de constituição de coleções, não faz esse esforço e tem que fazer esse esforço acompanhado de uma reorganização das coleções que já são suas. O problema é este, é que é preciso agir sobre as coleções que já existem no Estado português, é preciso agir sobre elas na conservação preventiva, na conservação ativa, na forma como se as divulga e as investiga e as apresenta ao público, mas ao mesmo tempo é preciso pensar naqueles objetos que estão ainda em falta nas coleções nacionais e perceber, por exemplo, o que os nossos vizinhos fazem. Há relativamente pouco tempo, uma exposição sobre escultura do Museu Nacional de Escultura de Espanha, no Museu Nacional de Arte Antiga, em que esta exposição tem uns anos, foi para aí em 2015 ou assim, ou 16,
Penso que ficou sem som. E 80% da coleção que estava exposta tinha sido comprada depois de 5. Todas as peças estavam expostas, a grande maioria tinha sido comprada depois de 2005. Portanto, o Estado espanhol faz um investimento na sua memória coletiva. E este país, só porque arruma mal, organiza mal aquilo que já tem, não cria novas coleções, não melhora as coleções que tem. E isto é uma exigência do público, devia ser uma exigência do público. Não é aceitável que em Lisboa não haja um museu de arte contemporânea, não é? Porque esse papel durante anos foi feito por instituições privadas. Isso não faz sentido. O Estado não é obrigado a se rever nas instituições privadas que expõem arte contemporânea. Exatamente. São todas essas questões. Sim, terminou. Sim. Todas essas questões. Terminei. Sim. E peço imensa desculpa. Eu queria mandar um abraço solidário a todos os presentes, mas eu tenho a fazer que eu tenho que me ir embora. Mas queria deixar a minha total solidariedade para com a vossa questão maior e que eu acho que se vai conseguir fazer a diferença. Temos que acreditar, porque eu acho que isto só acontece porque há coisas que não foram entendidas. Eu acho que há sempre equívocos nestas coisas e há sempre uma margem para voltar para trás. Temos que acreditar que sim. Muito boa tarde a todos, aqui da Madeira, do meio do Atlântico. Muito obrigada. Os contributos Adeus. foram, sem dúvida, muito importantes. Penso que é o uníssono de todos. Muito obrigada. Eu penso que então terminávamos o nosso encontro. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Francisco Clodo. Eu só queria reiterar que os convites foram feitos a todos para haver um diálogo. Foi feito, é uma pena realmente que não esteja ninguém do Museu da Cidade, nem da Câmara do Porto, para este diálogo que se espera e penso que terá sido construtivo para que se possa perceber e entender o que é que está a passar. Temos muitas questões, mesmo quem assinou a petição, e no Porto nota-se que há muitas questões que as pessoas gostavam de ouvir e de saber o que é que se passa e o que é que podem fazer. Ao contrário do Francisco e mais alinhada com o André Varela Remígio, também estou muito otimista. Eu e mais de 4.000 peticionários de que é possível fazer uma reversão do Museu Romântico. Haja vontade para isso. Pode não ser exatamente dentro dos mesmos moldes, mas voltarmos a ter um museu romântico com os ambientes românticos de época, como a cidade estava habituada e que fazia parte da sua memória, porque já é um museu que já tinha 50 anos, 2 gerações. Todos nós lá o visitámos também com as escolas, como disse a professora Maria Emília. Eu, a primeira vez que fui ao Museu Romântico foi precisamente com a escola no 6º ano, e era um museu, talvez por isso, muito querido à cidade. Como arquiteta também, e na área da conservação e restauro das casas antigas, eu penso que sim, que é possível haver essa reversão e até uma melhoria. Não iremos ficar por aqui. Eu agradeço a todos estarem presentes, mas isto foi um início e esperamos que volte a haver agora em fevereiro. Já estamos a preparar o próximo passo para que em fevereiro possa haver outra conversa, outro encontro. Esperemos com mais participantes, e não podia deixar de agradecer a todos os que estiveram presentes. Eu penso que em nome de todos os peticionários e de muitos portuenses que foi muito útil este nosso encontro. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a todos. E até breve. Muito obrigada.